Oi, sou Paulo Marchetti e volto com mais um vídeo a respeito dos lançamentos e curiosidades da semana do rock brasileiro, claro. E neste vídeo eu vou falar do que aconteceu entre os dias 14 e 20 de junho. Tudo graças ao meu segundo livro, O Calendário do Rock Brasileiro, que eu lancei em 2025 para comemorar os 70 anos do rock brasileiro, uma comemoração solitária e independente, porque o lançamento foi independente, eu inclusive vendo o livro apenas por e-mail, e ninguém comemorou os 70 anos do rock brasileiro em 2025, mas eu comemorei com este lançamento e com outros vídeos que eu fiz a respeito do exatamente desses 70 anos de rock brasileiro. Eu criei uma playlist chamada O Rock Brasileiro e Suas Histórias em 2020 para comemorar os 65 anos do rock brasileiro. A gente estava no meio da pandemia, aí eu fiz alguns vídeos, tive que parar e retomei em 2025 por conta tanto do calendário do rock brasileiro quanto pela data em si. Aí eu fiz mais uma porção de vídeos para essa comemoração, e nesses vídeos eu falo de tudo, dos anos 50, anos 60, 70, 80, 90, os anos 2000. Essa pesquisa que eu fiz, ela vai de 24 de outubro de 55 até 2024, então é muita coisa. O rock brasileiro tem muita história interessante, muitos discos interessantes, muitos artistas interessantes, muitos personagens e situações, enfim, é uma coisa riquíssima, exatamente é algo riquíssimo na nossa história. E eu costumo dizer que isso aqui não é só um calendário musical que tem 1850 datas, não aborda tudo, claro, impossível, ainda mais sendo uma pesquisa solitária, mas está aqui praticamente todos os clássicos, todos os grandes artistas, os grandes nomes, muitos acontecimentos. Eu abordo, inclusive, como eu acabei de falar, abordo os anos 50, início, a pré-Jovem Guarda, o início dos anos 60, coisa que não existe muito na nossa literatura. Então, está aqui registrado uma boa parte é material inédito, é material exclusivo, é uma fonte riquíssima de conteúdo para quem gosta de trabalhar com cultura pop, com música, com rock. E, e aí, estou falando tudo isso aí porque eu fico triste, por, por, pela gente não ter tido, pelo brasileiro, para quem gosta de rock e música, não ter tido algo especial para marcar essa data, esses 70 anos, infelizmente. Então, fica aqui uma ponta de tristeza por isso, mas eu faço esses vídeos, inclusive, como fonte de registro. Eu não faço, quem me acompanha sabe, eu brinco falando que este meu canal do YouTube é um canal que fica no lado underground do YouTube, que existe, e eu faço parte dele, porque eu não divulgo o meu canal, ele não é monetizado. Eu faço isso por amor, por carinho, porque eu gosto do assunto e porque eu quero registrar e resgatar a nossa memória com todos esses discos, esses lançamentos que eu mostro aqui, as curiosidades que eu abordo, exatamente para deixar alguma coisa para o futuro. E quando eu falo de futuro, não é daqui 50 anos. Quando eu falo de futuro, é 500 anos, 300 anos, 700 anos para frente. Alguém vai entrar no YouTube da época e vai ver esses registros todos, vai entender o, o nosso rock, vai ver os principais lançamentos, pelo menos os que eu destaco, porque nesses vídeos de lançamentos semanais não é que eu pegue todos os lançamentos, não, eu faço uma curadoria minha mesmo, escolho alguns legais. Inclusive, essa semana está cheia de lançamento legal. Tem Legião Urbana, tem Titãs, tem Barão Vermelho, tem Ira, tem Lobão, tem um monte de coisa legal aqui, tem anos 60. Mas é isso, vou iniciar, que vou abrir aqui a tela para dividir com as imagens. Então, se você quiser acompanhar mais, saber mais sobre o rock brasileiro, essas coisas todas, é só acessar essa playlist que eu fiz, o Rock Brasileiro e Suas Histórias, o link está na descrição deste vídeo, e aí você vê lá os temas que você gosta, que você acha interessante. Mas, enfim, começa essa semana, tem pouca coisa da década de 80.
tem este único lançamento do Gerry Adriani, que é de 67. Tem duas curiosidades também desse período, do fim dos anos 60. E o Dedicado a Você, que eu acho que é o segundo ou terceiro lançamento da discografia do Gerry Adriani, é um álbum que traz muitas versões de músicas inglesas, americanas e também italianas. O Gerry Adriani ele tinha essa ligação forte com a Itália, com a música italiana, não só o rock, mas a música romântica, tudo. E aí ele resgatou algumas coisas de, de repertório deste álbum. Infelizmente, não achei muita informação a respeito dele, dos bastidores, da gravação, de ficha técnica. Então, eu fico manco, fico devendo para você alguma coisa a respeito deste álbum. É uma pena isso, né? Eu sempre alerto também essa falta de essa falta de carinho que a gente tem com a nossa história, né? Mas o importante aqui é dizer, então, que foi lançado este álbum, ele foi muito bem nas paradas, foi muito bem de vendagem, e o Gerry Adriani era um nome importante na cena da Jovem Guarda. Inclusive, não era só o Roberto Carlos que fazia filmes de aventura e tal, que nem o Roberto Carlos, Diamante Cor-de-Rosa, Em Ritmo de Aventura, tudo. O Gerry Adriani também fez filmes, pelo menos uns 3 filmes, Os Incríveis, e teve outros artistas também que exploraram aí o cinema, e o Gerry Adriani foi um deles. Então fica aqui o registro deste álbum, desse trabalho do Gerry Adriani, saudoso do Gerry Adriani, dedicado a você, que muita gente que quando escutou a Será pela primeira vez, música da Legião Urbana, que começou a tocar nas rádios em 85, teve muita gente que ouviu o Será e falou: nossa, o que o Gerry Adriani está fazendo? O que é isso? Não estou entendendo, porque realmente o timbre de voz do Gerry Adriani e do Renato Russo é muito próximo, é muito parecido. Então, não só com o Será, mas com outras músicas ao longo da carreira de Legião, as pessoas escutavam até os álbuns solos do Renato. Inclusive, um deles é de música italiana, né? As pessoas escutaram e falaram: nossa, o Gerry Adriani. Então, esse é um fato engraçado. Aí já pulo de 67, já pulo para 83. Este é o segundo álbum do Barão Vermelho, Barão Vermelho 2, que foi lançado nessa semana, em 83, na semana do dia 14 a 20 de junho. Este álbum eles tiveram um pouquinho mais de tempo para gravar, para mixar, enfim, para trabalhar um pouco. O primeiro foi gravado em apenas 4 dias, em 2 fins de semana. Mas este álbum também, eles não tiveram assim, eles gravaram em 2 meses. Só que assim, não é que eles ficaram 2 meses direto no estúdio, diariamente, né? 60 dias diários no estúdio. Não, eles tinham algumas datas e eles respeitavam essas datas. Então, esse disco foi gravado dentro de 2 meses, mas não eram horários que o estúdio da gravadora tinha, às vezes, inclusive em fim de semana, à noite, aqueles horários mais malditos. E é o clássico, né, do Barão. Assim, esses 3 álbuns do Barão com o Cazuza tem muitos clássicos, tem muitos registros importantes para o rock brasileiro. Por exemplo, nesse aí tem Podia Nascer Feliz, Menina Animada, Blues do Iniciante, tem participação do Fred Nascimento, uma curiosidade, porque o Fred ele é um guitarrista que tocou com Legião, ele tem outros trabalhos musicais no Rio, a própria carreira dele, tudo, Tantra, né, dos anos 90, e o Fred, ele participa, se não me engano, fazendo coro, back vocal, alguma coisa assim. Tem o Peninha, que depois foi efetivado no Barão Vermelho, assim como o Fernando Magalhães, mas o Peninha já participa aí, fazendo percussão em algumas faixas. Tem o Sérgio Serra, que ele chegou a fazer parte do Barão Vermelho, mas não teve um entendimento sonoro ali, uma combinação perfeita entre as guitarras do Frejá e as guitarras do Serginho. Então ele ficou pouco tempo no grupo, mas ele participou deste disco e outras participações, Zé da Gaita, se não me engano, e outras participações.
A curiosidade também fica por conta da mixagem desse álbum, que foi feita pelo Andy Mills, que trabalhou, que também trabalhou no Fruto Proibido da Rita Lee, Atrás do Porto é uma cidade, também da Rita Lee, o Mutantes ao Vivo, de 70 e... não lembro, 75, 76, um álbum ao vivo do Mutantes, o Mutantes já progressivo. Ele trabalhou com Jardim Macalé, A Cor do Som, Carlos da Fé e tantos outros nomes da MPB. Então, é aquela coisa, nesse período, o, o Brasil não era acostumado a gravar rock, não este rock dos anos 80, o punk, a guitarra distorcida, o baixo com uma sonoridade de timbres diferente, com aqueles amplificadores, e a pegada realmente do que foi o rock dos anos 80, do punk, pós-punk, new wave e todas aquelas cenas que existiam. Então, havia uma dificuldade na captação dos instrumentos, na engenharia, na, na produção, mas Barão Vermelho 2 é um clássico da nossa, da nossa, da nossa história, da história do rock brasileiro. Tem também esse trabalho, o Brilho, que é um grupo formado pelo Arnaldo Brandão, Vinícius Cantuário, o Arnaldo Brandão que tocou, que formou uma outra banda da Terra, que tocou e gravou com Caetano Veloso, o Brandão também tocou na Bolha, aí depois tocou com o Raul. Ele viajou para Londres na época que o Gil e o Caetano estavam em Londres, exilados. Ele conheceu o Mick Taylor, que é o ex-guitarrista do Rolling Stones, morou com o Mick Taylor, conheceu e viajou com o Rolling Stones no avião deles, participava de almoços, de jantares, ia nos ensaios. Ele ficou um período ali inserido com o Rolling Stones por conta dessa amizade com o Mick Taylor, e essa história é engraçada. Inclusive, eu sempre cobro, quando aparece o Arnaldo Brandão aqui na lista da semana, eu sempre cobro uma biografia dele, e é nesse disco que tem a famosa música, que é um hit tanto do rock quanto da MPB, Noite do Prazer, que se tornou um grande hit mesmo, atemporal, mas tem um 7-1, tem Joia Rara, Cheque Sem Fundo, é um trabalho bem legal, não durou muito, o Brilho acho que durou até, esse lançamento foi em 83, o Brilho acho que durou até 84, depois o Arnaldo Brandão formou, o Vinícius Cantuária saiu em carreira solo, o Arnaldo Brandão formou o Hanoi Hanoi, e todo mundo seguiu em frente aí. Aí de 83, com o Brilho, eu pulo para 85, o segundo trabalho do Titãs Televisão. Eu adoro, tem gente que não gosta. Na época, o pessoal ficou. Eu lembro da crítica, não foi muito favorável, mas é um baita de um trabalho. As músicas, o repertório, muito bom. Ó, tem televisão, tem Insensível, Não Vou Me Adaptar, Pavimentação, Massacre. Eu anotei essas, mas praticamente o álbum inteiro é maravilhoso. Foi produzido pelo Lulu Santos para exatamente trazer algo pop. Se você escutar o primeiro disco do Titãs, de 84, e escutar a televisão, você vai ver uma diferença brutal no repertório, não só nas composições, mas também na pegada pop. O televisão está muito mais perto do que foi o Cabeça de Dinossauro, do que o primeiro álbum deles, mas não chegou a vender tanto, se eu não me engano, chegou a umas 30 mil cópias, por aí, mas foi uma boa vendagem suficiente para continuar com a carreira, continuar com o contrato na Warner, e, como eu falei, particularmente eu gosto muito desse trabalho, é bastante pop, assim, é bem a cara do que foi, acho que mais do que o primeiro álbum, este sim deu a cara do que se tornou o Titãs, ao longo da carreira, com essa pegada mais rock, mais pop. Mas fica aqui o registro, então, desse descasso. Em 85 também tem dois, eu ia falar três, não, são três.
Em 85 também foi lançado Como é Bom Ser Punk. Se eu não me engano, posso estar enganado, é o terceiro álbum do Língua de Trapo. Língua de Trapo, que é um grupo que fez parte da cena da vanguarda paulista, junto com o grupo Rumo, Premeditando Breck, Itamar Assunção, Arrigo Barnabé e tantos outros artistas. E ficou muito famoso este disco por conta de duas músicas. Essa, que é o que dá nome ao disco, né, Como é Bom Ser Punk, mas também tem a música Os Metaleiros Também Amam, que se tornou um sucesso no Brasil inteiro, tem Força do Pensamento, tem Deus Dete, e Os Metaleiros Também Amam, fez parte, eu acho que, eu não lembro se, eu acho que Como é Bom Ser Punk, não, mas Os Metaleiros Também Amam participou, foi inscrita no Festival Shell da Globo, e teve acho que três edições, né? A primeira em 81, e o Língua de Trapo também chamou a atenção do público em geral, até para quem não conhecia o grupo, com essa música. Os Metaleiros Também Amam, eles entravam no palco é, com figurino e tal, e eles eram muito engraçados. Língua de Trapo é uma bandaça maravilhosa. Eu tenho amigos em São Paulo dessa época que adoravam. Eu passava, já contei essa história aqui, eu passava o final de ano aqui, Natal, Réveillon, depois eu ia para a praia, ficava na praia, né? A gente saía de Brasília e vinha para cá, e eu tinha uns amigos que eles não tinham nada a ver com vanguarda paulista, nada a ver com música, mas eles gostavam do Língua de Trapo, gostavam do humor do Língua de Trapo, que era um diferencial do grupo. E você que não conhece nem a vanguarda paulista e não conhece Língua de Trapo, te convido a conhecer não só este trabalho, mas os outros também. Em 85 também teve esse grande lançamento, SP Metal 2, teve o SP Metal 1 de 84, este devido ao sucesso que fez, lançamento e trabalho da Baratos Afins, do Calanca. Neste aí tem o Corsos, Santuário, Abutre e Performances, esses quatro grupos, cada um com duas faixas. Se eu não me engano, o Corsos, a faixa que chamou mais atenção desta coletânea foi o Guerreiros do Metal, que é do Corsos. O Corsos que teve uma longa carreira, infelizmente não chegou ao patamar do Sepultura, mas eu acredito que se o Corsos também tivesse feito esse trabalho que o Sepultura fez, o Corsos ia arrebentar, porque o Corsos chegou a tocar fora também do Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, alguns shows, e era um baita de um grupo, estava sempre no Fúria Metal, a gente sempre volta e meia gravava. Tem um clipe do Corsos, teve uma época do Fúria Metal que a gente recebia os grupos, tanto do Fúria Metal quanto do Fúria, porque depois a gente tirou o metal do nome, que a gente recebia alguns grupos para tocar ao vivo no estúdio que a gente gravava, o Estúdio B, e das músicas que eram tocadas ali, eu tirava uma para transformar em clipe e jogar na programação. E eu tem um clipe do Corsos, eu não lembro qual o nome da música, mas, se eu não me engano, está disponível no YouTube, é só procurar. Então tem este baita lançamento, o mercado do heavy metal brasileiro, ele tem algumas coletâneas importantes, entre elas a SP Metal 1 e 2, que foi a referência para se fazer outras coletâneas. A Devil Discos, acho que fez coletânea de metal, a Cogumelo e outros selos independentes. Mas a principal referência de coletânea desse segmento heavy metal no Brasil, SP1 e 2, SP Metal 1 e 2 são, são os dois grandes lançamentos desse período. E aí, de 85, eu pulo para 88, tem o primeiro lançamento do Conexão Japeri. Começou como Conexão Japeri, depois mudou para Ed Mota e Conexão Japeri, porque o que chamou a atenção do grupo foi o fato de ter o sobrinho do Tim Maia, né, como integrante, que é exatamente o Ed Mota. E aí, nesse disco tem Manuel, Vamos Dançar, Parada de Lucas. Foi produzido pelo João Baroni, do Paralamas, o Vitor Farias, acho que também tem a mão do Ed Mota. E o João Baroni, acho que toca também, não em todas as faixas, mas ele tem participação dele, além da produção. Tocou muito Manuel e Vamos Dançar.
bastante, até porque tem uma influência direta e explícita da sonoridade e do repertório do Tim Maia, obviamente, ainda mais com o vocal do Ed Mota, então chamou muito a atenção do público. Eu fui em São Paulo no lançamento desse disco, que aconteceu no Dama Choque. Eu chamei amigos lá, vamos ver, tal, por curiosidade, né? O Ed Mota, sobrinho do Tim Maia, pô, é um som legal, bacana, vamos lá ver. Ninguém foi, eu fui sozinho. Encontrei alguns conhecidos no público. O Dama Choque estava vazio, tinha. O Dama Choque cabe no espaço que tinha, sei lá, 800 pessoas, talvez, 700, apertado, eu digo, e tinha 100, 80 pessoas para assistir o Conexão Japeri. E uma curiosidade é que, nessa época, eu fumava cigarro, e querendo parar de fumar o cigarro, eu parei de comprar o cigarro industrializado e comprei. Hoje é muito comum, comprei tabaco. Na época, você tinha que ir em tabacarias específicas em São Paulo, que eram duas, três, para comprar esse tabaco, comprar. Eu tinha maquininha para enrolar, tinha filtro, tudo. Então eu fazia meu cigarro e até para fumar menos, fumar pouco, para ir diminuindo aos poucos. Esse era o propósito. Eu tinha 18 anos na época. E aí o que eu fiz? Eu estacionei o carro quase que na frente do Dama-Choque, fiz, bolei acho que dois ou três cigarrinhos. Na época ainda podia fumar em ambiente fechado. Então acho que enrolei dois ou três cigarros e botei no bolso, botei um na boca, saí do carro, é, entrei no Dama-Choque, dei o ingresso, passei pelos seguranças, tudo, e entrei no banheiro, que era logo perto da entrada. Entrei no banheiro lá, fui fazer meu xixizinho, lavar a mão, tudo. E quando eu ia sair do banheiro, dois seguranças colaram em mim, porque eu estava com o cigarro na boca, e o cigarro ele parecia realmente um cigarro. é, eu não quero falar a palavra, porque eu não sei como que é o YouTube aqui, mas não parecia um cigarro. Você me entende. E aí os seguranças olharam e falaram, não, deixa eu ver o que você tá com isso, o que é isso aí na sua boca, tal. Isso aí, eu falei, não, cara, isso aqui é cigarro, é tabaco mesmo, é fumo, é normal, não tem nada de errado aqui. Aí o cara pegou assim, puxou um fio de tabaco, ele falou, não, isso aqui é haxixe, isso aqui você vai fumar. Eu falei, cara, não é nada disso, cara. Isso é cigarro mesmo, é normal. Não tenho nada. Você pode dar uma geral aqui em mim, não tenho tóxico, não tenho nada aqui. Eu vim assistir o show e tô com três cigarrinhos aqui. Mostrei, mas os dois outros que estavam no meu bolso e tal. Aí eu falei, cara, então, você fuma? Acende aí. Fuma aí, cara. Vê. E aí conversamos e tal, eles liberaram, falaram, ah, tá bom, acreditaram em mim, falou, beleza. Eu saí do banheiro, tinha um repórter do finado Jornal da Tarde, que era um jornal que era do grupo Estadão, do estado de São Paulo, e o repórter me perguntou, por que aconteceu aí, você conversando com segurança e tal, eu falei, não, eles confundiram meu cigarro com tóxico e não tem nada a ver, é só um cigarro, eu expliquei para eles que era um fumo da Holanda, que é em tabacaria, né, tal, e esse fato saiu, quando saiu a matéria no Jornal da Tarde falando do lançamento deste trabalho aí do Conexão Japeri, saiu um parágrafozinho falando, não, e teve um rapaz, o Paulo Marchetti, que ele foi, o segurança foi conversar com eles e tal, saiu um parágrafozinho falando desse fato que aconteceu no Baiano, achei engraçado. De parte da minha família de Piracicaba, minha terra natal, Piracicaba, interior de São Paulo, me ligou, falou, olha, você saiu no jornal, tal, tal. Foi bem engraçado isso. E foi um showzaço, foi um showzaço. Depois o Ed Mota se perdeu aí na vida artística. Não, pulando de 88, que teve esse primeiro álbum do Conexão Japeri, pulo para 89, com o Império dos Sentidos, segundo trabalho, se eu não me engano, é o segundo trabalho do Fausto Fawcett. Tem Império dos Sentidos, Santa Clara Poltergeist, Facada Leite Moça, Sylvia Pfeiffer, que é essa linda moça que está na capa, ela era modelo, se tornou atriz, fez novelas na Globo, se tornou famosa, tudo. E esse disco tem a participação
do João Baroni, que produziu lá que eu falei, até esqueci, que, um dos discos aqui que eu já falei dele. Ah, é o próprio Conexão Japeri, olha só. Tem participação do João Baroni, tem participação da Fernanda Abreu. Foi produzido pelo Herbert Viana, que também toca em uma ou duas faixas, faz solo de guitarra, tudo. E o Fausto Fawcett ficou famoso nessa época por causa da calcinha e da música da calcinha, e participou de programas da, da MTV na época. Eu lembro que eles foram na Casa da Praia, em Cambori e tudo, mas tinha uma característica muito carioca, então também havia uma certa rejeição do público, assim como Picassos Falsos tinha uma certa... Esses grupos que eram muito assim, é muito gaúcho, é muito carioca, é muito paulistano, tinha uma certa rejeição de outras regiões do Brasil, de outros estados e tal, e o Fausto Fawcett e os Robôs Efêmeros causava isso. O Marcelo Lobato, que depois formou o Rapa nos anos 90, ele era tecladista do Fausto Fawcett, então fica registrado aqui este lançamento. Ainda em 89, teve esse terceiro lançamento do Inocentes com essa capa maravilhosa, que acho que foi a intenção era provocar, era buscar um marketing espontâneo, e isso aconteceu de fato, chamou a atenção do público. O pessoal do movimento punk ficou de cara amarrada, não gostou, não achou legal, achou muito apelo fazer essa capa, mas de qualquer jeito é algo engraçado. Esse é o terceiro trabalho do Inocentes na Warner, na gravadora, que contratou o grupo e que tinha lançado já o Pânico SP, tinha lançado o excelente, maravilhoso Adeus Carne, e aí teve esse terceiro lançamento, que foi o último pela Warner, produzido pelo Frejá, e aí dessa amizade entre o Clemente e o Frejá surgiu uma parceria musical, que é Fios Elétricos. Eu acho que não foi gravado neste álbum, mas foi gravado nos Supermercados da Vida, que é o disco de 92 do Barão Vermelho, tem a participação do Clemente, inclusive no álbum do Barão. Então, Inocentes lançou esse terceiro trabalho deles pela Warner, e depois saiu da gravadora e foi seguir a vida no mercado independente. Mas nesse disco tem A Face de Deus, tem Promessas, O Homem que Bebia Demais, e como eu falei, foi produzido pelo Frejá, para a gravadora apostando ali, vamos ver se a gente faz um disco mais acessível, se a gente abre assim para outros caminhos, além do punk rock e tudo. Mas o disco não foi bem. Se eu não me engano, tanto o Pânico SP quanto o Adeus Carne foram melhores do que nesse. A capa, ela surtiu um efeito contrário também, que ela teve uma rejeição do público, né? Por conta disso. Paciência, são coisas da vida e contexto da época, 89 era outra história, fim do governo Sarney, anos 80 ainda, um monte de coisa envolvido. E ainda em São Paulo, um ano depois, em 90, estou falando da semana do dia 14 a 20 de junho, o Ira lançou o Clandestino, que é o quarto álbum da discografia do grupo. Eu gosto muito. Tem Tarde Vazia, o resgate de algumas músicas mais antigas, como é o caso O Dia, a Semana, o Mês, e Nasci em 62. Tem Melissa, tem mais umas duas músicas bem legais que chamaram a atenção na época. Eu gosto muito deste álbum, é o Paulo Junqueiro que produziu também. Ele foi um produtor recorrente na, na discografia do Ira. Hoje, o Paulo Junqueiro, se eu não me engano, ele é presidente da gravadora Sony, mas ele começou como assistente de estúdio. Ele tem uma história bem bacana, e produziu esse disco. Esse disco não foi bem, infelizmente, não teve a recepção que o Psicoacústica teve, que o Vivendo e Não Aprendendo também teve. No caso do Vivendo e Não Aprendendo, tinha Flores em Você, que é uma música, na verdade, do Jam, que o Ira fez uma versão e não acreditou, mas é uma música do Jam, e ela participava de uma novela da Globo, da trilha da novela da Globo, então chamou bastante atenção, ajudou a vender o Vivendo e Não Aprendendo.
O Psicoacústica se tornou um grande clássico não só da discografia do Ira, mas do rock brasileiro, dessa geração 80. Então, aquela responsabilidade, que nem o Titãs, né? Depois do Cabeça de Dinossauro, o que vem Legião, depois do 2, o que vem, e também teve essa expectativa, depois do Psicoacústica, o que vem. Aí veio o Clandestino, que, como eu falei, é um baita álbum, mas assim, não teve uma grande recepção. Desculpa. Até pelo momento político-econômico que o Brasil vivia, em 1990, troca de presidente, assumiu o Collor, que também fez um governo horroroso, a nossa economia afundou mais ainda, foi 90, já começou a ter a história das bandas cover, e a agenda dos grandes artistas esvaziou, porque o contratante não tinha grana para contratar Legião, Capital, Paralamas, Barão, enfim. E teve muitos grupos que sofreram, né, com esse esvaziamento. O Ira foi um deles, o Traje e tantos outros grupos também sofreram. Só os grandes que souberam, mas, por exemplo, o Paralamas, nesse período, 90, 91, 92, foi trabalhar o mercado latino, porque viu que a coisa no Brasil não tava, não tava nada bom. Inclusive, pulando aqui, ó, também o Paralamas lançou o Vamos Bater Lata, essa capa horrorosa, né? Evidente, é um álbum ao vivo, mas tem de quatro músicas que eles gravaram. Era um CD duplo, que tinha um CD com um show, né? O show que foi gravado em São Paulo, na antiga casa de shows chamada Palace. Ela existe, mas não é mais esse nome, o Palace, que teve o primeiro show do Ramones, foi no Palace. Teve grandes apresentações no Palace. E, e aí foi gravado esse show, aí então tinha um CD com esse show e tinha um CD com quatro músicas, como se fosse músicas extras, sabe? Compre o álbum ao vivo e ganhe quatro faixas inéditas extras, que era uma brasileira, Saber Amar, Luiz Inácio, 300 Picaretas, música que foi, inclusive, censurada durante um curto período, e Esta Tarde. Então tem esse trabalho ao vivo do Paralamas, que nessa época estava envolvido com Big Bang, Os Grãos, maravilhoso, Severino, que veio depois, em 94, e todos esses álbuns também tiveram suas versões latinas, como eu falei, eles foram para o mercado latino, para tentar sobreviver, tocar, divulgar, gravar, fazer show, essas coisas. E aí pulo de 90 para 99, é o segundo álbum do Charlie Brown Jr., Preço Curto, Prazo Longo, que tinha Confisco, Zóio de Lula, Te Levar e tantos outros. É, eu lembro quando o Charlie Brown começou a tocar, eu não lembro o nome da faixa, é tanta informação que é do Transpiração Contínua. Primeiro trabalho, né? Eu conheci o Chorão mais ou menos nessa época, ele foi participar de um programa, eu já contei essa história em algum lugar aqui, ele foi participar de um programa do Barraco MTV, que era à noite, e o teleguiado era à noite também. Eu então terminava o teleguiado, eu saía do switcher e ia para a sala do departamento de produção, pegar minhas coisas, minha mochila, para ir embora para casa. O programa era das 8 às 8h30 e o barraco era das 9 às 10. Se eu não me engano, o horário era esse. E uma vez eu cheguei, volta e meia acontecia de eu chegar na produção para pegar minhas coisas e ter algum artista lá, alguém que ia participar do barraco, que eu não sei porquê, mas as pessoas colocavam esses artistas lá no departamento de produção, e volta e meia eles estavam ou na minha mesa ou do lado da minha mesa, que era perto da porta e tal. E esse foi o caso do Chorão, que ele estava numa mesa em frente à minha, e a gente ficou trocando uma ideia lá. Já vi que o cara era meio casca grossa, sabe? O cara não foi legal, o cara foi meio mal-humorado e tal. Eu já falei, ih, esse cara aí, já não gostei do Chorão logo de cara, assim. Mas esses dois primeiros álbuns do Charlie Brown estouraram, né? Tem muitos hits e tal. Quem gosta de Charlie Brown
tem apreço muito especial por esses dois primeiros lançamentos. E para fechar a lista de lançamentos, essa longa lista de lançamentos, tem esse trabalho do Nação Zumbi, que é o Rádio Samba, que é, tem o S, Afrociberdelia, esqueci o nome, mas o S quer dizer uma palavra, a ANB quer dizer outra palavra, e o A no final é Afrociberdelia. As outras palavras eu esqueci. Mas este é o primeiro trabalho com o Jorge do Peixe no vocal mesmo, já é uma segunda fase, composições novas, sem a participação do Chico Science, e Nação Zumbi construiu, teve que começar assim como o Barão teve que começar do zero sem o Cazuza, o Nação Zumbi também teve que começar do zero sem o Chico, e eles conseguiram achar uma sonoridade legal, tem discos ótimos dessa fase, que é só Nação Zumbi, os timbres de guitarra, os timbres de forma geral do baixo, a produção, tem ótimos trabalhos dessa fase da Nação Zumbi, que começou exatamente com este lançamento que foi. Eu lembro que eu fui, inclusive, no primeiro show da Nação Zumbi, sem o Chico Science. Eu não lembro se foi por conta deste lançamento ou se foi do, do passado, né? O CSNZ, que era mais uma coletânea, assim, umas músicas ao vivo, umas mixagens diferentes, remix e tal. Eu não lembro, mas eu fui no show, assisti, achei bem legal. É claro que o Jorge do Peixe ainda não estava ambientado, estava estranho no palco, bem tímido, bem inseguro ainda. Isso aconteceu também com o Frejá, isso aconteceu com o Digão, quando ele passou a cantar, quando o Rodolfo saiu do Raimundos, uma certa timidez, um deslocamento no palco, o que eu vou fazer e tal, uma certa. Um pé atrás. Mas foi um bom show, foi um bom início aí para a Nação Zumbi. Então foram esses os lançamentos. Deixa eu passar aqui de trás para frente. Então, Nação Zumbi, Charlie Brown Jr., 89, esse Vamos Bater Lata, que é de 90, se eu não me engano, 92, não lembro. Clandestino, do Ira, Inocentes, com esse terceiro trabalho pela Warner, Fausto Fawcett e Robôs Efêmeros, com Império dos Sentidos, Conexão Japeri, primeiro álbum, o SP Metal 2, coletânea, Língua de Trapo, Como é Bom Ser Punk, Titãs Televisão, Brilho, com este único trabalho do grupo, Barão Vermelho 2 e o Gerry Adriani, dedicado a você. Então eu vou aqui para as curiosidades da semana, tem uma importante aqui da Legião, mas eu vou seguir aqui, vou pegar no dia 15 de junho de 68, Os Incríveis recebeu disco de ouro pelas 100 mil cópias vendidas do compacto, com a música de um compacto simples, né, com as músicas eu Era um Garoto que Amava os Beatles e os Rolling Stones, que se tornou um grande sucesso da Jovem Guarda, e depois o Engenheiros do Havaí gravou nos anos 80 e voltou a ser um grande sucesso. É uma música importante para o rock brasileiro. E tinha também Casares, Czardas, quer dizer, desculpa. Então, de um lado era um garoto como eu amava o Beatles e os Rolling Stones, e de outro era Casardas, ganhou 100 mil, ganhou o disco de ouro pelas 100 mil cópias vendidas deste álbum. Também no dia 15, deste compacto, aliás, também no dia 15 de junho, só que de 89, estou procurando aqui, Lobão foi preso ao desembarcar no Rio de Janeiro, vindo de Los Angeles, onde gravou o Sob o Sol de Parador durante 3 meses. Se eu não me engano, a produção do Liminha. A alegação da polícia foi que Lobão não tinha autorização para deixar o país devido ao processo judicial que estava respondendo. Lobão ficou preso por 7 horas, porque, se eu não me engano, o mandato de prisão também estava vencido, não valeu, não estava de acordo com os processos, então ele ficou na delegacia ali preso e na sequência foi liberado. Agora pulo aqui para o dia seguinte, que é aqui, sim, de 2002.
Dia 16 de junho de 2002, o vocalista e líder dos Paralamas de Sucesso, Herbert Viana, fez sua primeira apresentação ao vivo após o acidente sofrido em fevereiro de 2001. Isso é um pouco mais de um ano depois do acidente. O Herbert deu uma canja durante o show do músico argentino Fito Páez, que eles são muito amigos, na casa de shows carioca Canecão, cantando e tocando guitarra na música Track Track, que o Paralamas gravou, se eu não me engano, no Severino. Então está aqui a registro da primeira aparição do, do Herbert Viana após o acidente dele. Também tem essa data que é importante para nós, em 18 de junho de 83, o Erva Doce abriu o show do Kiss no Maracanã. O grupo era formado pelo Marcelo Sequinde, Renato Ladeira, Paul de Castro, Sérgio Della Mônica e Roberto Lee no baixo. O Renato já nos deixou, o Roberto Lee já nos deixou, o Sérgio Della Mônica, ele tocou bateria, inclusive, com outros artistas todos, tocou no Tutti Frutti, se eu não me engano, mas está aí. Paul de Castro, se eu não me engano, também já nos deixou. Mas teve o show do Kiss no Brasil foi um acontecimento enorme, assim, de ser muito, parecer muito na mídia, a mesma mídia que não ligava muito para rock, a revista Manchete, a Veja, outros canais de televisão, a Globo, o Jornal Nacional, todo mundo falava do Kiss, porque é o Kiss maquiado, porque a língua é do cara, porque eles matavam pintinho, não tinha aquelas histórias que eles pisavam em cima umas bobagens, então tinha essa coisa toda, então todo mundo ficou na expectativa do show do Kiss e tal, e foi um show grandioso mesmo, eu lembro muito bem disso. E também em 18 de junho de 88 teve um fato que ficou muito marcado também na mídia, marcado na carreira da Legião, que foi o show aquele show do Mané Garrincha, do estádio Mané Garrincha, que deu confusão, quase se tornou uma tragédia. Legião Urbana se apresentou no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O show terminou poucos minutos depois do seu início por causa de um tumulto generalizado entre público e polícia. Eu vou contar o que o Dado e que o próprio Renato depois me contaram. Mais de 50 mil pessoas estavam no estádio e depois de muita confusão, inclusive uma pessoa chegou a invadir o palco pulando no pescoço do Renato Russo. Essa imagem existe. O grupo abandonou o palco depois desse tumulto todo. O resultado foi quase 400 pessoas atendidas pelos médicos e mais de 60 ônibus depredados. Depois disso, Legião Urbana nunca mais tocou em Brasília. Segundo o Dado Villa-Lobos, o ônibus do grupo, isso já é uma... o Dado depois falou isso para a imprensa, mas eu lembro na época eles contando para a gente, assim, só para um grupinho de amigos. Segundo o Dado Villa-Lobos, o ônibus do grupo, já em frente ao portão de entrada do estádio, demorou mais de uma hora para andar poucos metros para poder passar o portão do estádio. Então, essa apresentação teve um atraso imenso, uma desorganização imensa. Um mês depois, mais ou menos, Legião veio para São Paulo para fazer um show de aniversário da revista Bis, um show especial. A gente foi, como era costume, os grupos de Brasília que vinham para São Paulo, quem era amigo desses grupos e quem era de Brasília costumava ir ao hotel para ir nos shows juntos e tal. E nesse show da Bis não foi diferente. Muitos amigos se encontraram no hotel. Eles todos estavam muito chateados ainda, muito baqueados por conta dessa apresentação no Mané Garrincha. É, e aí o Dado contou essa história. O que aconteceu? Legião foi para Brasília, eles chegaram e eles resolveram. Essa foi a primeira vez, inclusive, que eles foram para Brasília e não ficaram na casa dos pais e dos parentes. Eles resolveram ficar em hotel exatamente para privilegiar a logística para o show. Então, eles ficaram num hotel em frente ao Mané Garrincha, no setor hoteleiro sul. E o Mané Garrincha era separado só pelo eixo central. Era
praticamente ao lado do estádio, exatamente para não ter nenhuma confusão. Tudo, eles saíram mais cedo do hotel, apesar de levar 10 minutos do hotel para o estádio, eles saíram mais cedo para poder chegar mais cedo, aquela coisa, se preparar no camarim, se concentrar. Eles estavam empolgados com esse show, assim como todo o público estava muito empolgado com esse show. Era para ser uma grande festa, na verdade, que não deu certo, exatamente por conta. Muita gente culpou o grupo, culpou o Renato Russo, assim, é, foi ridículo, inclusive, culpar, né, o grupo por conta disso. A desorganização foi assim, total. Muitos amigos meus foram nesse show, levaram drogas nos bolsos, não foram revistados, muita gente entrou pulando, aquela confusão. E o que o grupo contou? Que eles chegaram no estádio, então saíram do hotel, chegaram no estádio, pararam o ônibus, tinha muita gente, aquela coisa de polícia com cavalo, tal, e gente passando para tudo quanto é lado, já uma confusão generalizada fora do estádio, bem antes do show, 2 horas antes do show, já estava confusão, já estava desorganização, a coisa já estava ruim, e aí eles chegaram e pararam, eles viam o portão, para ver como que eles estavam perto, realmente. Eles precisavam andar, sei lá, 20 metros para atravessar o portão e entrar no estádio, e não conseguiram. O ônibus parou, simplesmente, e aquele tumulto de gente andando para lá e para cá, polícia, e essa confusão toda, e o ônibus não andava, não conseguia andar. O ônibus ficou parado pelo menos 1 hora, até conseguir andar um pouco para poder atravessar o portão. Então, isso já quebrou todo o cronograma do grupo. Outra coisa que assim deixou a Legião Urbana chateada é que o grupo veio junto, todos vieram juntos no mesmo voo, chegaram em Brasília e do caminho do aeroporto até o hotel, que é um caminho longo, para quem conhece Brasília sabe, é um caminho longo. O grupo começou a ver faixas do governo do Distrito Federal, o GDF, falando GDF, saúda, Legião Urbana, a CDF, GDF apoia a Legião Urbana, sabe? Uns cartazes assim, e eles ficaram meio irritados com isso. Primeiro porque, pô, foi gastar dinheiro público com esses cartazes idiotas, e o que eles falavam, a gente ficou aqui 2 anos, 3 anos, 2 anos praticamente, tocando aqui em Brasília, fazendo showzinhos pequenos, a gente pedia apoio da Secretaria de Cultura local, pedia apoio do GDF, as pessoas nunca deram bola, nem para a Legião, nem para a Capital, nem para a Plebe, nem para a Escola de Escândalo, nem para a Elite Sofisticada, nem para qualquer outro grupo de rock de Brasília. Nunca deram apoio. Agora que a gente é famoso, agora que a gente está estourado num país inteiro, agora que todo mundo conhece a gente e tal, vem com cartaz, dinheiro público, falando que apoia, sabe? Pô, eles já ficaram meio irritados com isso. E então, o que aconteceu? Eles, dentro do ônibus, vendo todo aquele tumulto, toda aquela bagunça, eles, claro que aquela tensão que estava fora passou para o grupo. Então, eles já entraram no estádio, já foram para o camarim atrasados e tensos, já mal. E aí entraram no palco, e foi uma tensão pública, assim, era uma tensão do começo ao fim. Eu tive acesso a imagens de VHS do show inteiro, porque eu fiz 2 especiais da Legião para a MTV, e em um desses especiais me entregaram uma VHS, já em beta, né, em fita beta. Eu assisti, era uma VHS que estava atrás do PA, filmando de lado. Estava perto do Negrete, o Renato no meio, o Dado lá do outro lado e o Bonfá. Então era uma imagem lateral. Não sei se existe isso aí, se está no YouTube, se existe essa imagem. Eu assisti inteira e assim era uma tensão muito grande entre o grupo. O Bonfá conversando com o Dado, conversando com o Negrete, conversando com o Renato, conversando com o Dado, sabe? Assim, a equipe
que trabalhou, que também eram amigos de Brasília, equipe de palco, equipe os holds e técnicos e tudo, todo mundo tenso, muito tenso, por causa da bagunça toda que estava acontecendo ali na frente deles. Aí teve esse caso de um cara subir no palco, pular no pescoço do Renato. Imagina se o cara tivesse um canivete, uma caneta que seja na mão, ele podia ter feito isso com o Renato Russo. Então, assim, na mesma hora, o grupo saiu do palco e falou, bicho. E assim, os amigos que estavam assistindo o show, tanto na pista quanto nas arquibancadas, falou, cara, puta bagunça, puta desorganização. Quem estava na arquibancada pulou para a pista e quem estava fora conseguia entrar, assim, sabe? Sei lá, era para ter. Tinha muita gente que invadiu o estádio, tinha pouco policiamento, pouca organização, zero, sabe? Então teve esse, esse acontecimento. E como eu falei, eu fiquei sabendo dessa história toda, desses detalhes todos, com a vinda da Legião aqui para São Paulo para fazer um show especial no Projeto SP, aniversário da revista Bis, e, e a ideia era o grupo fazer um show de cover, só tocar Beatles, Rolling Stones, Neil Young. Eu lembro que a gente chegou no hotel, inclusive, fomos até o quarto do Renato. O Renato estava preocupado com as letras na mão, Doors, ainda vendo letras do Neil Young, vendo as letras do Doors e tal. Estava preocupado com esse show, tudo. E foi um showzaço, cara. Foi. Aí sim, era um show fechado, não era. Os ingressos não eram vendidos, estava abarrotado o Projeto CP, mas eram ingressos dados, e não sei, teve sorteio, essas coisas todas, mas não foi vendido, era um público, como eu falei, escolhido ali para esse show, e foi um showzaço. Tanto foi um showzaço que eles fizeram o repertório combinado, que era só de cover, terminou a apresentação, Legião saiu do palco, voltou para o Bis, e no Bis eles fizeram um segundo show, só que com o repertório da Legião. E a gente foi embora para o hotel, a gente foi de ônibus, todo mundo, os amigos, né, o grupo e tal, parte da equipe técnica e tal, foram pro. A gente foi embora pro hotel, enfim, pós-show, e estava todo mundo aliviado, sabe? Negrete, Dado, Bonfá, o Renato Russo, estava todo mundo, ufa, que bom, foi um alívio para eles todos. Acabou serviu como uma válvula de escape, acabou servindo como um alívio dessa tensão que eles ainda estavam por conta esse triste show do Mané Garrincha. Eles estavam felizes da vida que iam tocar em Brasília e tudo. E aí o que aconteceu? A mídia, inclusive local, o governo e tal, começou a fazer uma propaganda tão negativa em cima de Legião que o público em Brasília, os candangos, começaram a pichar na cidade. Legião, não volte mais, não queremos mais vocês, tal, não sei o quê. E realmente, a Legião não voltou mais para Brasília. E teve gente que se arrependeu depois, falou, não, depois que viu que não tinha nada a ver, o grupo não tinha culpa nenhuma daquela, daquela bagunça toda que foi esse show do Mané Garrincha, se arrependendo, pô, Legião nunca mais voltou, nunca mais vi show do Legião. Tem gente de Brasília que nunca viu Legião ao vivo, porque não foi no Mané Garrincha, não foi em qualquer outro show de Legião em Brasília, esperando ir, sei lá, futuramente, e acabou que não assistiu nenhum show de Legião Urbana. Então, essa data que também é importante para o rock brasileiro, porque mobilizou a imprensa do país inteiro, deu matéria especial no Fantástico, nossa, foi páginas de jornal, páginas de revista, foi uma coisa gigante essa confusão toda no Mané Garrincha. Então tá aí todos os acontecimentos todos os fatos que registraram os acontecimentos dessa semana de 14 a 20 de junho. Este da Legião aconteceu dia 18 de junho de 88. Está aqui registrado essa semana. Espero que você tenha gostado do conteúdo deste vídeo. Ele foi até um pouco mais longo que o normal, por conta de tantos lançamentos e por conta dessa história da Legião.
E agradeço a companhia, lembrando que tem a minha playlist, o Rock Brasileiro e Suas Histórias, com muito mais temas e muito mais curiosidades. Como eu sempre digo e lembro, eu dou uma pincelada muito por alto de cada álbum que eu mostro aqui, de cada trabalho que eu mostro aqui. Tem muito mais curiosidade, tem muito mais bastidor, tem muito mais história, que você pode ir atrás, tanto no YouTube, em podcasts e em sites e documentários, tem um monte de coisa a respeito deles. Aqui é só é um registro, exatamente como eu falei no início do vídeo, é uma forma de resgatar a nossa memória. E espero que você pegue todos esses trabalhos que eu mostrei, todos esses álbuns, vá escutá-los, vá conhecê-los, e é isso. Tá? Então, se você estiver interessado no calendário do rock brasileiro, é só mandar um e-mail que está na descrição do vídeo. Eu só vendo por e-mail porque é um trabalho 100% independente, underground também, assim como o meu canal no YouTube é o lado underground do YouTube, certo? Muito obrigado, então, mais uma vez agradeço a companhia, a gente se vê no próximo vídeo, um beijo e um abraço. Até a próxima, valeu.